E em mais um vídeo sobre um dos 9 titãs originais, hoje nós falaremos sobre todos os blindados que apareceram no universo de Shingeki no Kyojin. Esse que na minha opinião é o mais subestimado de todos, não só pela armadura natural que ele tem em volta do corpo, mas também porque ele proporciona uma resistência superior para diversas situações, desde ataques diretos até projéteis. Se você quiser ver todos os titãs blindados do universo de Shingeki no Kyojin, fica aqui até o final do vídeo. Antes de começar, eu preciso falar que mesmo que o Reiner tenha tido sua armadura quebrada várias vezes ao longo dos anos, ele ainda continua sendo um dos titãs mais resistentes de todos, talvez o mais. Por exemplo, durante a batalha do Forte Slava, ele salvou o Zeke, se colocando como um escudo entre ele e os projéteis inimigos, assim como simplesmente transformou em pó o portão da Muralha Maria, além, é claro, de ter se mostrado imune às lâminas da tropa de exploração. Na minha opinião, o único que se compara com o blindado em termos de proteção é o martelo de guerra, que também tem uma fina camada sobre a pele que defende seu corpo, mas nenhum dos dois consegue se defender das lanças do trovão. Como de costume para esse tipo de vídeo, eu estarei explicando a história do titã blindado e em seguida falando sobre e mostrando todos os titãs blindados ancestrais, e também terão 9 vídeos nesse formato, um para cada titã original, então eu recomendo que você se inscreva no canal para não perder nenhum. Ok, então para começar, obviamente falaremos primeiro do titã do Reiner, que é um cara que na verdade nunca foi a primeira opção para ser guerreiro de Marley, e como a maioria dos eldianos que viviam lá, ele cresceu no distrito de Libério, onde passou a maior parte da sua infância treinando para se tornar um guerreiro, mas nunca foi dos mais talentosos. Ele acreditava que se tornar um cidadão honorário de Marley faria com que seus pais se juntassem de novo, já que sua mãe dizia que a única coisa que impedia eles de serem uma família era o fato de não serem marleyanos. Na verdade, quem devia ter herdado o poder do blindado deveria ser Porco Galliard, mas ele foi sabotado pelo seu irmão Marcel, o que fez com que Reiner ficasse com os poderes do Encouraçado e Porco Galliard apenas anos depois acabasse herdando os poderes do Mandíbula. Mas as coisas seguiram assim e ele foi designado para sua missão mais importante, se infiltrar na ilha de Parades, para recuperar os poderes do Titã de Ataque e do Fundador. Junto com ele estavam a Anne, Bertholdt e Marcel Galliard. No começo da missão de Parades, onde 4 guerreiros foram convocados para ela, Reiner descobre que ele não deveria ser o blindado, mas antes que qualquer um deles tivesse reação, o Titã Puro de Ymir aparece e devora Marcel, o que gera uma discussão entre os guerreiros, com Anne querendo voltar e Reiner querendo continuar. No fim das contas, eles dão prosseguimento à missão, e mais tarde naquele dia foi executado o ataque à Muralha Maria, com ele quebrando o portão, e foi legal de rever a cena na 4ª temporada com os pensamentos do Reiner durante o ataque, mostrando que ele não era o monstro que os eldianos acreditavam durante a invasão. Agora, em termos de aparência, o titã blindado tem cerca de 15 metros de altura e, com exceção de algumas pequenas áreas e articulações, seu corpo inteiro é coberto por placas blindadas, que protegem inclusive o ponto fraco dos titãs, a nuca, pelo menos na maioria das vezes, já que as lanças do trovão se provaram muito eficientes contra o blindado, despedaçando sua armadura várias vezes, e o Reiner conseguiu usar seus poderes de forma única, como destruindo determinadas partes da armadura para ficar mais leve e aumentar sua velocidade, mandando sua consciência para outras partes do corpo ou até usando um endurecimento como a Anne tentou fazer no final da 1ª temporada. Mas quando você pensa que os titãs originais estão aí há 2000 anos, fica claro que o Reiner deve ser um dos mais fracos de todos, e não é nem culpa do cara, mas no período em que ele nasceu a tecnologia humana já era avançada bastante para bater de frente com os titãs, e o blindado foi de longe o mais afetado por essas mudanças. E agora vamos ver todos os blindados ancestrais que existiram ao longo da história. O primeiro blindado ancião sobre o qual falaremos vai ser esse cara, que aparece coberto da cabeça aos pés com uma armadura composta de pequenos pedaços. Pra mim, quando eu vi ele pela primeira vez, eu achei que era o coisa do Quarteto Fantástico, e pode até ser que tenha sido isso mesmo, já que o Isayama se inspirou várias vezes em obras ocidentais. Por exemplo, a armadura do Reiner foi modelada a partir do porte físico de Brock Lesnar, lutador de MMA, e no mangá apareceu um titã puro que era igualzinho ao Saul Goodman de Breaking Bad. Com exceção do pescoço, o coisa não tem outras partes do corpo que não sejam cobertas pela armadura, então esse bem que poderia ser o que teve a melhor armadura da história.
Continuando, no capítulo 137, foi a estreia desse titã blindado que vimos enfrentando outro Titã Shifter. Ele tem o rosto completamente protegido num visual insano. Mas diferente do Reiner, ele não tem a armadura como se fosse uma espécie de máscara, então aqui seus dentes ficam completamente expostos. O próximo blindado eu apelidei como Titã de Capacete, e como o apelido sugere, a sua característica que chama mais atenção é o capacete em formato medieval que ele tem na cabeça. E com esse formato medieval significa que a área da nuca fica completamente segura de qualquer ataque. Então eu imagino que matar esse cara deve ter sido incrivelmente difícil, mas em contrapartida seu rosto não tem nenhum tipo de proteção extra. Outro blindado ancestral era essa aberração da natureza aqui, que é um forte candidato a titã mais feio de todos. As placas da armadura dele são todas desajeitadas e ele tem um endurecimento em volta das sobrancelhas e da testa. Cara, era um titã bem bizarro. No mangá nós vimos ele em combate contra humanos e contra outros titãs, mas no fim das contas ele foi decapitado por um chute da Anne. E agora, falando do primeiro titã blindado de todos, nós temos esse cara aqui, que provavelmente tem um design semelhante ao do Reiner, mas na minha opinião esse aqui é bem mais assustador e muito mais parrudo que o que nós vimos no anime. Eu já falei num vídeo anterior e vou falar novamente, esse blindado original parece o blindado do Reiner, só que depois de tomar anabolizante. Outros blindados apareceram de relance na batalha final, como esse cara que tem uma armadura em volta do torso e da cabeça, mas com braços desprotegidos. E esse aqui com um padrão esquisito na testa. Enfim, ele não tem nada demais para ser falado e também nenhuma informação extra foi revelada. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e considere se inscrever no canal. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e até a próxima.